Você está assistindo isso porque em algum momento sentiu que a história que te contaram estava incompleta, que alguma coisa importante ficou de fora, que o mapa que te deram tinha regiões em branco onde não devia ter. Hoje eu vou falar sobre moda, mas não sobre aquela moda que você conhece, nada do convencional. Não sobre desfiles em Paris com modelos de expressão vazia. Não vamos falar sobre tendências criadas em salas frias por pessoas que nunca pisaram no chão que inspirou seus próprios tecidos. Vou falar sobre lagos. Vou falar sobre o que acontece quando uma cultura decide que não precisa mais pedir permissão para ser magnífica. Durante décadas, séculos na verdade, a narrativa dominante da moda foi escrita por um punhado de cidades: Paris, Milão, Nova York, Londres. E o resto do mundo, nós meros mortais, fomos condicionados a olhar para lá, a esperar que aquelas capitais dissessem o que era bonito, o que era moderno, o que era relevante. O que poucos te contam é que enquanto isso acontecia, existia um continente inteiro, com séculos de sofisticação têxtil, sendo chamado de primitivo. Nas semanas de moda, surgem muito mais do que moda. Nasce desejo, padrão estético, comportamentos e referências que influenciam no mundo todo. Mas o que muita gente não sabe é que não é só Milão, Nova York e Paris que estão ditando moda. Um continente que tinha sistemas de tingimento antes de a Europa ter prensa tipográfica, que tinha alfaiates reais antes de existir o conceito ocidental de alfaiataria. O que eles chamaram de artesanato folclórico era design. O que chamaram de traje típico era identidade codificada em fio. E isso nunca deixou de existir. Apenas deixou de ser contado. Se a Lagos Fashion Week passou despercebida por você, deixa eu te apresentar esse movimento, que não fala apenas de roupas, mas sim de identidade local, de poder cultural, que não se espelha nos moldes tradicionais europeus ou americanos. A Lagos Fashion Week não espera a validação desses continentes que continuam ditando a moda, acreditando ser o centro do mundo, com conceitos pré-estabelecidos que não se encaixam mais tão bem para todo mundo. A Lagos Fashion Week foi fundada em 2011 por Omoyemi Akerele, uma empresária e empreendedora nigeriana nascida em Lagos. O evento é organizado pela agência Style House Files, também fundada por ela, e tem como objetivo dar reconhecimento internacional à indústria da moda nigeriana e africana. É nesse contexto que nasce a Lagos Fashion Week. Não como imitação, não como resposta, como declaração. Lagos é a maior cidade da África e uma das maiores do mundo. Uma cidade que nunca dorme, que nunca pede desculpa pelo próprio volume. Uma cidade que tem o caos da criatividade pura correndo pelas veias. Quando os estilistas nigerianos constroem suas coleções, eles não abrem uma revista francesa em busca de inspiração. Eles ouvem os mercados, ouvem as festas de casamento, ouvem as avós, ouvem as ruas, ouvem o que a própria terra tem a dizer. O resultado é uma estética que não obedece às proporções eurocêntricas, que não tem medo de volume, que não pede desculpa pela cor, que não encolhe o corpo para caber numa silhueta que nunca foi para ele. A passarela de Lagos não corrige o corpo, ela celebra o corpo que existe. Mas antes de continuar, preciso te contar o lado sombrio dessa história, porque esse canal não existe para contar só a parte bonita. Durante a colonização, a imposição de vestimentas civilizadas foi uma ferramenta deliberada. Fazer com que populações inteiras abandonassem suas roupas tradicionais era uma forma de fazer com que abandonassem a si mesmas. Vestir o colonizador era internalizar a ideia de que o colonizado era inferior. E funcionou, por um tempo. Gerações inteiras cresceram com vergonha do que seus ancestrais criaram, com a ideia de que tecidos africanos eram coisa de gente sem cultura
enquanto esses mesmos tecidos eram copiados, adulterados e vendidos como exótico em lojas europeias. Isso tem nome. Chama-se violência simbólica. E ela é tão devastadora quanto qualquer outra forma de violência, porque ataca aquilo que uma pessoa tem de mais íntimo, a sua própria existência, sua cultura, suas raízes. A Lagos Fashion Week existe, em parte, como resposta a isso, como um grito elegante que diz: não esquecemos, não nos envergonhamos, não pedimos perdão. O movimento não é só estético, é econômico, é político, é filosófico. Cada peça vendida por um estilista nigeriano é um ato de soberania. Cada coleção apresentada em Lagos é uma recusa em depender de cidades estrangeiras para definir o que é belo. E o mundo está olhando. Não por generosidade, mas porque não tem como ignorar quando algo é poderoso demais. Aqui eu preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai além de moda. Quando você foi condicionado a admirar algo, você já parou para perguntar quem construiu esse critério de admiração? Quem decidiu que certos corpos são certos, que certas cores são sofisticadas, que certos padrões são elegantes e outros não? Por muitos anos, o padrão de beleza foi traduzido por mulheres loiras, altas e extremamente magras. Modelos como Naomi Campbell, Ducky Todd, Leomi Anderson, Anouk Ai, Precious Lee fugiram a esse padrão europeu e estão nas passarelas dizendo para que vieram ao mundo. Não mais são vistas com o título de beleza exótica. A moda não é neutra. Nunca foi. Ela é um sistema de poder. Ela decide quem é visto e quem é invisível, quem é celebrado e quem é caricaturado. E quando Lagos decide fazer sua própria semana de moda, com seus próprios critérios, seu próprio calendário, sua própria beleza, ela está fazendo muito mais do que apresentar roupas. Ela está recusando o sistema. Ela está dizendo que a beleza não tem sede, que a elegância não tem passaporte, que a identidade não precisa de tradução para ser legítima. Lagos não correu atrás da moda. Lagos ficou no lugar e esperou o mundo crescer o suficiente para enxergar. E enquanto o mundo finalmente olha com admiração tardia, com aquele reconhecimento que chega sempre depois que devia, Lagos simplesmente continua, criando, tecendo, existindo. Porque identidade não precisa de aplauso para ser real. Porque cultura não precisa de validação externa para ser poderosa. Porque algumas histórias sobrevivem justamente porque ninguém conseguiu apagá-las. O tecido que o mundo não soube ler sempre soube o que estava escrito nele. Agora, o mundo é que vai ter que aprender a ler. Se você chegou até aqui, é porque gostou da nossa história, que é de superação, força e resistência. Clica no sininho, curta e compartilha para que mais pessoas entendam e acreditem que ser negro não é obra do acaso, que negro não é um defeito genético, assim como os ruivos, albinos, coreanos, chineses. Somos um único povo, compartilhando esse mundo de diversidades, onde ninguém é superior a ninguém, independente de onde nasceu, cor da pele ou dos cabelos. Faça parte do nosso canal e deixe seu like para mais histórias incríveis como essa.